Boa tarde, doutores Vera e Aristóteles, meu amigo. Como vocês estão? Tudo jóia. Boa tarde, Sinara. Boa tarde, Vera. Tá tudo Boa bem. tarde, Ari. Boa tarde, Sinara. Que coisa, hein? Vocês estavam vendo aí a entrevista do cara sobre o Delgatti? Esse país vai ficar mais surreal. Eu tenho a impressão que esse aí é só a pontinha do iceberg surreal que vai surgir nessa eleição, gente. Essa história desde o início não fazia nenhum sentido. E aí, assistindo agora, aí é que não encontrei nada mesmo de sentido. Não, e ele fala assim, eu não concordava com isso. Mas o que é isso? O que você não concordava? Não posso dizer. Tem alguma coisa cabulosa aí. Muito cabulosa, né? Bom, vai surgir, vai sair à tona, porque nada, a verdade sempre vem à tona, né? Eu gostei muito quando o Aristóteles entrou em contato comigo, eu gostei muito da ideia de conversar com vocês sobre esse movimento de médicas e médicos com Lula, porque desde o começo, desde o programa Mais Médicos, que a gente está nesse embate aí com os médicos que ideologicamente se posicionaram, digamos assim, né? Inclusive com algumas denúncias de tratar mal o paciente por conta de ser de esquerda, aquela cena grotesca do médico cubano sendo agredido em Fortaleza e depois a mulher que agrediu ele foi parar no ministério do Bolsonaro, a capitã Cloroquina. Né? E aí eu tenho algumas perguntas que eu queria fazer para vocês, que eu acho que muita gente tem curiosidade de saber. Né? Aí, em primeiro lugar, eu queria que vocês comentassem: é impressão nossa ou a maior parte dos médicos do Brasil é de extrema-direita? Vera, pode começar, Vera. Bom, eu acho que não é impressão, não, né? Saiu até um estudo recente nas eleições de 2018. Quase 80% da categoria votou em Bolsonaro, né? De acordo com as pesquisas, e hoje ainda temos mais de 50% ainda apoiando Bolsonaro. Portanto, a maioria da categoria médica é de direita, né? Não sei nem se de extrema direita, mas com certeza é de direita, e é uma categoria historicamente elitista, né? A gente sabe disso, que se identifica muito mais com a elite, muito mais do que com a classe trabalhadora. Uhum. Nossa, de onde é que vem isso? Vocês têm uma teoria? É da formação que vem? Porque, assim, o Lula, os governos Lula e Dilma fizeram um esforço para aumentar as vagas nos cursos de medicina, né? No meu estado, a Bahia, sempre era clássica a foto da formatura dos médicos na Universidade Federal da Bahia, onde todos eram brancos. Né? Todos eram brancos, assim, 100% dos médicos, era sempre aquela branquitude num estado onde 70% da população é preta e parda. E isso causava e causa espanto em muita gente. Então, assim, mas mesmo que tenha essa mudança, tenha tido essa mudança nos governos Lula e Dilma, isso não foi capaz de mudar a cabeça dos médicos, gente? Eu acho, viu, Sinara, Vera e todo mundo. Ou funcionou ao contrário, irritou mais os médicos, deixou eles mais direitistas ainda, inclusive mais médicos, deixou os médicos mais direitistas ainda? Eu acho, viu, Sinara, a gente tem eu não consigo contar quantas vezes eu vi essa pergunta nesses últimos anos, né? Claramente, lógico, né? É um fenômeno que tem várias explicações, vários elementos, mas você tocou num ponto muito, muito central aí, que foi, primeiro, essa questão do Mais Médicos, né? Claramente a gente vê um marco a partir do Mais Médicos, houve uma divisão. Eu diria que houve uma propaganda muito forte, eles souberam fazer uma propaganda muito forte, como se o Mais Médicos viesse tirar os empregos dos médicos brasileiros, e na prática a gente não viu isso, muito pelo contrário, na realidade, abriu campos de possibilidades que a gente não via antes, né? E acho que um outro elemento também que é inegável é a questão da origem de classe, né? Da formação de grande parte dos médicos e das médicas brasileiros, né? Eu, como professor também na universidade, eu tive a impressão, nessa última década, né, muita gente entrando por cotas, o perfil do estudante mudou de forma significativa. Né? Mas se a gente pensa que o curso de medicina tem 6 anos, né, e a pessoa vai depois se formar, vai começar a trabalhar, a gente tem uma grande parte da categoria formada
grande parte antes, né? Então, assim, é todo um processo de formação lento, de mudança necessária dos currículos, né? Mas eu diria que esses 2 pontos aí são significativos nessa análise. Sim, o fato de trazer os cubanos, né? Os cubanos vão tirar os lugares dos médicos brasileiros, o que não era uma verdade, porque muitos dos postos que os cubanos foram ocupar eram lugares rejeitados pelos médicos brasileiros, não é verdade? Tanto que continuam desocupados ainda, vários continuam desocupados, né? E a população desassistida. A gente tem uma grande parte dos médicos desassistida. De médicas, né, Vera, que está concentrado, e há estudos que mostram isso, né, são uma porcentagem gigantesca, que está por volta de 80%, que estão nas grandes regiões metropolitanas, no litoral do Brasil, né, e isso, né, geralmente, às vezes, aproveitam isso para apontar o dedo para os médicos, para as médicas, não, é porque faltou uma quantidade de médicos importante para o nosso país, e por isso que o Mais Médicos, né, a gente sempre fala do Mais Médicos no componente do provimento, que é de colocar o médico, seja brasileiro ou não no local, mas o Mais Médicos previa não somente isso, previu e abriu cursos Brasil afora, em locais onde havia necessidade, né? Mas é um processo, né? Não seria de uma hora para outra que a gente conseguiria transformar todo esse cenário mesmo. Sim. Agora, então, com esse quadro de que a maioria, né, assumidamente, dos médicos é de direita, a gente não pode esperar ter tão cedo um CFM com outra postura, né? Com uma postura mais progressista. Porque o que a gente viu faz 2 semanas, a gente viu o CFM aplaudindo o negacionismo de Bolsonaro, né? É uma coisa assim, para mim, é chocante. A gente vê tantas denúncias como essa do anestesista e tal, e aí a gente vê o Conselho Federal de Medicina, em vez de estar preocupado com essas coisas, né, com essas irregularidades, está preocupado em aplaudir o negacionismo do presidente. Não há esperança de que esses conselhos, e principalmente o Conselho Federal, se torne progressista algum dia? Olha, eu acho que, em se tratando do Conselho, eu acho que tem uma mudança aí sim. Né? Com a pandemia, essa posição negacionista do CFM, inclusive essa reunião dele com o Bolsonaro, porque muito médico tem essa história assim, de que o Conselho é uma coisa que está acima da política, que não é política. Né? Como se fosse possível alguma instituição dessa ordem, não é política partidária, poder estar isento de uma posição ideológica. Né? Mas essa reunião abertamente política, isso eu acho que incomodou muito aos médicos, tanto que surgiu aquele grupo de WhatsApp que é bem grande, sai um manifesto bem grande, né? Muitos são de direita, a gente vê que muitos ali criticam Lula, e que estão criticando o CFM, que está criando um movimento aí para mudar essa atual diretoria, porque essa aí eu acho que radicalizou demais na extrema-direita, né? Apoiando negacionismo, perseguindo médicos que têm uma visão diferente, né? Nós temos médicos aí, principalmente, que eu vejo aí da questão da saúde mental, da saúde da mulher, que estão sendo literalmente perseguidos, né? Procuram uma desculpa para caçar o CRM deles, e faz vista grossa a crimes horrorosos que a gente vê aí, né? Inclusive propaganda de remédio sem eficácia, ali é previsto como uma infração ética. E isso não é, hoje ele transforma isso em autonomia médica, né? O que não existe esse tipo de autonomia médica. Você acha, Vera, que então existe a possibilidade de, em um futuro próximo, o CFM sair dessa postura tão de direita que está hoje, tão adesista a Bolsonaro? Eu quero acreditar que sim, não para ir para uma postura progressista, né, uma coisa mais de esquerda realmente, mas uma coisa mais igual é a Associação Médica. A Associação Médica Brasileira teve uma mudança de diretoria, tem uma diretoria que tem se mantido nessas questões político-partidárias neutras, mas que tem se mantido uma posição científica, de apreço à ciência, de apreço à ética. Então, teve um progresso, uma mudança significativa na última diretoria que a gente fala da Associação Médica, que não era assim no início da pandemia. Né? E eu acredito que no Conselho a gente consiga essa mudança em breve. Eu quero acreditar nisso, né? Porque não é possível, né? E esses médicas e médicos com Lula, a gente pode acreditar que vocês estão começando esse movimento agora? Quantas pessoas já tem? Quantos médicos já tem? Sinara, a gente tem no site, né? A gente abriu um site, porque na realidade o movimento começou tem uns meses e a gente tem mobilizado e realizado
encontros estaduais, inclusive culminou no último final de semana o encontro nacional em São Paulo, que reuniu médicos e médicas que estão na campanha. Então, a gente deu o pontapé agora, né? Como você disse, lançamos há pouco tempo. Hoje o site já tem 1.400 assinaturas, mais ou menos, mas a perspectiva é que nos próximos dias e nas próximas semanas, quando a gente começar realmente a divulgação, a gente consiga crescer um bocadinho mais com relação a isso, né? A gente tem ficado muito animado, sabe, Sinara, com essa movimentação, né? Primeiro porque para fora, digamos assim, para quem conversa, quem não está na medicina que vê, a gente escuta muito essa reação assim: eita, eu achava que todos os médicos, que todas as médicas eram reacionários, que todas as médicas eram bolsonaristas, e a gente tem mostrado que não, né? Que tem muita gente que não é. E pelas conversas e articulações e encontros que a gente tem feito nessas últimas semanas, a gente tem muita gente nos estados, Sinara, que não é bolsonarista, né? Esse cenário que Vera traz, ele é muito real, né? Que o reacionarismo, de certa forma, tomou conta importante da categoria, mas a gente tem muita esperança, porque assim tem muita gente também que pensa diferente, que não necessariamente é lulista, que não necessariamente reivindica a bandeira de esquerda, e eu vou ser bem sincero, eu não acho que não é nem isso que a gente busca no final das contas, né? Mas a gente quer que médicos comprometidos com a população, médicos comprometidos com o povo, comprometidos também com a ciência, né? Para a gente não ver tudo isso que a gente viu nesses 2, 3 anos aí de pandemia. Então eu imagino que a gente tenha boas perspectivas, não vai ser fácil, né? Mas a gente tem encontrado em torno dos movimentos que compõem essa mobilização que a gente está chamando Médicas e Médicos com Dilma, muita gente boa, com Dilma, ato falho, com Lula, né? A gente tem encontrado muita gente boa e disposta, não só novos e novas médicas, mas muita gente também de outros momentos que participaram de diretorias de conselhos em momentos anteriores, né? E que a gente acredita que tem um longo caminho pela frente, mas boas perspectivas pela frente. Olha, o Talvi está falando aqui que os médicos são de direita por causa do veto da lei do ato médico e por causa das cotas que tiraram as vagas dos filhos das faculdades públicas de medicina. Vocês acham que ele tem razão? Pode ir, Vera. Eu acho que sim, eu acho que isso foi, não é só isso, né? Mas eu acho que todas essas duas coisas que ele coloca aqui, com certeza, existe um incômodo da classe média, a gente sabe disso, né? E a maioria dos médicos vem da classe média, de ter a população negra, a população periférica, sentada no banco da faculdade junto com eles. Eles acham que tira, né, as vagas dos filhos, né? Então, acho que existe esse incômodo com o PT, né? Não é nem com mais médicos, é com o PT. Por aí eles se juntaram aí com esse ódio aí do Lula. E existe toda uma crença também, né, de que a medicina é uma profissão liberal, que você vai ganhar dinheiro como microempresário. A gente sabe que a grande maioria dos médicos tem emprego no SUS, são servidores e não se empenham em defender o SUS, que é o maior empregador de médicos do país, né? E querem, o sonho deles é fazer um bico no SUS e depois montar um consultório e aí é explorado por convênios, por planos de saúde, né? E não ser um servidor público do SUS e ter um trabalho digno no SUS. Eles querem ser profissionais liberais, microempresários, né? Vocês estão vendo, dentro da categoria de vocês, bolsonaristas arrependidos? Eu vejo. Na realidade, tem muitos que não têm coragem, né? E aí eu estou falando muito do meu círculo, que não tem tantos assim, mas que eu tenho alguma proximidade pelo trabalho, por tudo, que não tem coragem de assumir, que ficam muito nos seus cantos, mas tem. Boa parte não, mas tem também desse perfil aí. E você, Vera? A Vera olhou assim com a cara de que não... Acho que não viu ninguém. Na verdade, eu me afastei, né, de grupos de WhatsApp, eu sou psiquiatra, então eu convivo com outros profissionais da saúde mental, mais do que com médicos, né, e me afastei da maioria dos médicos bolsonaristas, eu meio que cortei relações, não tive muita paciência depois de 2018, não, para ser sincera. Então, eu não tive muita oportunidade de ver isso, não. Mas o que eu vejo em grupo é muita gente chegando, né, em grupos mais neutros, com raiva, assim, do Bolsonaro, mas não ainda apoiando o PT ou Lula, não. Eu acho que eles precisam entender que esse movimento de médicos e médicas com Lula é um movimento que a gente pretende ir além da eleição, né?
Esses com Lula, tem algumas alas que são até mais à esquerda, que a proposta de Lula, eu acho que Lula nem é esquerda, é um centro-esquerda, né? Sim. Tem gente que é mais à esquerda, que quer uma medicina popular, uma coisa bem mais radical à esquerda, e tem outros que são mais conservadores. Eu acho que esse movimento é para marcar por que é Lula. Né? Lula está fazendo uma frente ampla, e a ideia é exatamente essa, de ir contra o negacionismo, de ir contra esse pouco apreço à ética, né, da gente poder estabelecer uma nova forma de fazer medicina, mais ética, mais voltada para o usuário, em defesa do SUS, e eu acho que isso a gente pode conseguir. Para conseguir isso, a gente tem que eleger Lula. Com Bolsonaro, a gente vai ver o SUS acabando, mantendo esse negacionismo, dificultando até um trabalho mais ético na medicina, mais profissional mesmo. Uhum. Eu entendo como brasileira, como cidadã, que existam médicos de direita, que existam médicos de extrema direita, que existam médicos de esquerda, de centro, em todas as posições, como toda profissão na sociedade, assim como no jornalismo tem gente de todas as ideologias. Agora, Vera e Aristóteles, eu não consigo entender médico negacionista da vacina. Eu não consigo. O estrago que o bolsonarismo fez no país é muito grave. Aliás, eu nunca tinha conhecido um negacionista da vacina de maneira geral, e muito menos médico. Como é que vocês conseguem explicar um médico que nega a vacina? Tenta explicar isso, eu me faço essa pergunta toda semana, eu acho, Sinara, Vera. É difícil a gente entender, né? A única conclusão que eu chego maior quando eu tento refletir e a gente debate sobre isso, é de que o mesmo efeito que o bolsonarismo exerceu, e que não é diferente do efeito que a extrema-direita exerceu nos Estados Unidos com Trump, em outros países do mundo que a gente acompanhou por um determinado período, né? É uma cegueira política, né? É uma limitação política, na realidade, tão forte que o impede. Né? E eu vejo, como eu disse, né? Eu tô com Vera, assim, eu não tenho amigos que são bolsonaristas, mas eu até conheço pessoas que são, né? E eu vejo isso assim, coloca o elemento da política tão à frente do que deveria estar, que, mais uma vez, né, o compromisso com o povo, o compromisso com a saúde da população, né, que termina se perdendo nesses elementos. E, infelizmente, vou dizer, vi médicos que, há 15 anos atrás, eu até tinha olhado como uma referência, quando eu estava no início da minha formação, e quando eu vejo hoje, com o que a gente viu nesses últimos anos, teve gente que, assim, de me surpreender, dizer como é que pode uma coisa dessa, né? Mas eles também venderam, viu, e me permita, Sinara, uma imagem de que teria uma postura muito diferente e que eles não estão entregando. Por isso que eu acho que eles se enfraqueceram também dentro da categoria. Por exemplo, falaram tão mal do Mais Médicos, mas nunca conseguiram acabar de fato com Mais Médicos. Porque os prefeitos não deixaram, porque os médicos e as médicas estavam nos municípios. Prometeram Médicos pelo Brasil, que era o programa que iria substituir o Mais Médicos com carreira de Estado, e não colocaram mais do que algumas centenas, que, se a gente considerar o país inteiro, é nada, né? Considerando que o Mais Médicos chegou a ter 18 mil médicos simultâneos em nosso país. Né? Então, eles também fizeram uma propaganda, venderam um produto que não entregaram, e eu acho que isso também, a parte da categoria está captando e compreendendo isso, sabe? Mas a questão da vacina é que, gente, os militares da ditadura eram a favor da vacina. Você vê médicos com esse descompromisso com a ciência. Né? Ontem eu encontrei uma pessoa que falou: meus sogros são médicos e são bolsonaristas e não queriam que eu vacinasse o meu filho. Como assim o médico não queria que vacinasse o próprio neto? Como que eu realmente me escapa ao meu entendimento uma coisa dessa, gente? Eu acho que a gente tem que pensar também no ensino médio como um todo, né? Porque eu acho que tem umas pessoas que têm só esse viés político mesmo, né? Que estão naquela bolha bolsonarista e uma verdadeira lavagem. A gente fica pensando também que teve gente que acreditou em cartilha gay, naquela bobajada toda, né? Exato. E hoje está lá a cartilha do crack, né? Que Lula está ensinando as pessoas a usar crack, alguma coisa parecida. Tem gente que acreditou nisso, e os médicos talvez não acreditem nisso, mas acreditam na cloroquina. Agora, tem também uma questão da formação médica, né? Hoje, nós, em termos de medicina baseada em evidências, a gente vê que muitos médicos não têm acesso a essa ferramenta importantíssima da medicina, né, para você conseguir ler um trabalho científico. Muita gente receitava, pegava trabalhos pífios, né, sem nenhum rigor metodológico, e se baseavam naquilo, porque aquilo que circulava na rede de WhatsApp,
deles, né? Então, eles não têm não só como é que eu vou dizer, costume mesmo de procurar nas condições, como às vezes nem sabem fazer um julgamento mais técnico de uma publicação científica. E isso aí fica na conta da formação médica, né? Como um todo, inclusive universidades federais. Eu acho que isso tem que ser cuidado com muita atenção nos ensinos, nas faculdades, nas universidades, principalmente nas públicas. Sinara, me permita, só Claro. complementando essa avaliação de Vera, muito boa, eu acho também que tem tudo a ver com a formação. Se criou uma imagem, e às vezes se tem, muito por conta dos médicos, mas por conta de todo mundo, na verdade, um senso comum, de que a medicina tem que ter resposta para tudo, né? E aí a gente se depara com a pandemia, onde não se tem resposta por muito tempo, né? Então, eu vi essa situação acontecer, médicos sendo impelidos a, não, tem que ter uma resposta, então é cloroquina, é ivermectina, como se a medicina fosse obrigada a ter resposta para tudo, e não tem. A gente precisa ter humildade na medicina, e espero que a gente aprenda isso cada vez mais, de que a medicina tem muitos limites, junto com a ciência, e que a gente possa ir aprendendo e crescendo ao longo do tempo também, né? Sim, eu vi que teve gente aqui mais cedo que falou: já descobriram que a cloroquina é realmente profilática contra a Covid. É incrível, né? É incrível como essa história da cloroquina foi. O próprio presidente, eu acho que fez a propaganda, né? Dessa panaceia. A cloroquina é a panaceia. O Trump fez a mesma coisa nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que isso não atingiu a maior parte da população. Vocês não têm essa percepção? Eu acho que as pessoas sentiram mais confiança na vacina. Sim, graças a Deus, né? Eu acho que o brasileiro ainda tem essa tradição de vacina, né? O Programa Nacional de Imunização foi um dos primeiros, né? Ele existe antes até mesmo do SUS, então é uma tradição brasileira. É da época da ditadura. Eu acho que o Bolsonaro fala que não vacinou, mas eu acho que ele e os filhos vacinaram, viu? Eles não iam correr esse risco, não. Não ia. Graças ao SUS, né? A gente tem uma cultura de vacinação tão forte que, assim, atrasou, foi a complicação toda, a gente perdeu tempo, tudo aquilo que a gente sabe, né? Mas quando o negócio engatou realmente, de alguma forma, com todos os limites, eu vi muito isso, assim. A gente tinha que combater, teve que combater as fake news o tempo inteiro, né? Porque eu ouvi falar que não sei quantos idosos morreram com a Coronavac, não sei o quê, né? Mas a despeito disso, a tradição que a gente tem desde 73, como você coloca, né? Desde de antes, mas desde 73 a gente tem um Programa Nacional de Imunização. É tão forte, então, graças ao SUS, isso foi superior até esse momento. Senão, a nossa tragédia teria sido muito pior, né, aqui em nosso país. O professor Enio está falando aqui, ó. Ai, meu Deus, peraí. Fui doar sangue. Fui atendido por uma médica que era negacionista aqui em Resende, Rio. Era antivacina, defensora da cloroquina. Disse que Mandela era comunista. Fiquei com medo, pois ela ia furar o meu braço. A situação, hein? Que situação. E a gente tem outro comentário aqui. As pessoas ainda estão comentando a entrevista do advogado lá, do Walter Delgatti. Gilson Alves, fale a verdade, advogado. O senhor sabia muito bem o que estava fazendo. Na verdade, você foi expulso do processo. Antônio Auride Macedo Torquato, sou médico e não conheço um só médico que se arrependa de ter votado em Bolsonaro. Há muita coisa para ser explicada por nossa classe. Eu me lembro que no auge das manifestações contra Dilma, tinha um grupo de médicos no Facebook que era vergonhoso. Vocês lembram desse grupo? Dignidade Médica. Como era o nome? Era Dignidade Médica. Eu nem sei se existe ainda. Parece que esse tipo de movimentação, pelo menos, reduziu, né? Porque era uma fábrica de fake news no Facebook, esse grupo, umas barbaridades que escreviam, inclusive foram racistas contra os médicos cubanos, né? Tem aquele famoso comentário de que a moça cubana negra, médica negra, não parecia médica, parecia uma empregada doméstica, né? Vocês acham que vão conseguir muitas adesões ou os médicos que, porventura, são de esquerda têm medo de suas chefias, têm medo de aparecer publicamente como apoiando Lula? Essa é uma impressão que eu tenho. Tem medo, sim.
né? Eu vejo colegas que têm medo de mostrar a sua posição ideológica no local de trabalho, ser perseguido pelo chefe bolsonarista, ser demitido, perder o plantão. E tem também, inclusive, o medo do CRM, do CFM, né? Eu estou aqui em Minas, a gente está vendo 3 colegas da ginecologia obstetrícia sendo caçados por motivos absolutamente pífios, né? Que é o fato de eles terem ensinado a enfermagem, estarem à frente da humanização do parto aqui na cidade, e ensinado algumas técnicas básicas, né, de assistência ao parto, que no mundo inteiro é realizado por não médicos. Isso foi considerado um crime pelo CRM. É muito corporativista, né? Também, né? O outro, que foi coordenador de saúde mental, está sendo julgado pelo CRM, ninguém sabe por quê, mas é porque ele foi contra a posição do CRM em relação à saúde mental. Então, a gente sabe, imagino que para o resto do Brasil deve haver vários outros processos, né, nesse sentido, então existe esse medo mesmo, o médico precisa do CRM para exercer a sua profissão, né? Eu acho... Desculpa. Eu concordo com Vera, mas junto com esse medo, eu acho que quando a campanha começar, principalmente, né, vai ficar muito latente toda essa situação. O que está em jogo, né, nessa eleição em nosso país? E a gente tem falado muito isso. A gente não quer que ninguém, mais uma vez, ninguém tem que virar lulista, ninguém tem que mudar de uma hora para outra, feito aquele meme que a pessoa vê um discurso de Lula e de uma hora para outra se transforma completamente, né? Mas a gente tem visto isso e eu acho que vai ganhar corpo, né, essa situação. Só essa carta que pela democracia, que foi assinada há pouco, eu vi um levantamento que alguém divulgou, eu não sei nem se era exatamente isso, mas que falava em 15 mil médicos que tinham assinado aquilo ali, né? Então a gente acredita sim, né, que vai ganhar corpo, tem esse medo, tem essa preocupação, muito pelos ambientes, pela proximidade com outras pessoas, mas vai ganhar corpo, sim. O que as pessoas, para a gente terminar aqui, o que as pessoas, os médicos que querem, antes de tudo, tirar o Bolsonaro, né, que eu acho que é o grande objetivo, podem fazer para se juntar a esse movimento que vocês estão organizando? Nós temos um site, né? Você sabe de cor, eu não sei, eu acho que o Ari sabe de cor o site. Né? Médicoscomlula.com.br ou médicascomlula.com.br. Os 2 endereços caem no mesmo site. E temos vários grupos de WhatsApp, que foi esgotando, a gente foi abrindo outros, e temos os núcleos da Rede Nacional de Médicos Populares, os núcleos da Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia e do Psiquiatria, Democracia, Cuidado e Liberdade, que são os 3 coletivos médicos que se uniram para organizar esse movimento. Né? Então, nós temos núcleos, tanto da rede quanto na BMD, nós temos núcleos em várias cidades do Brasil, e as pessoas podem nos procurar também. No site... As pessoas podem se unir a vocês de forma anônima? Eu acho que vai ter médico que vai querer se juntar de forma anônima. É possível? Tanto no site, tanto o espaço para assinatura, a gente está, por enquanto, estamos colocando os números, né, de quantos assinantes, mas não estamos fazendo divulgação disso. E tem uma outra parte também de contato que a gente já está recebendo, mesmo sem divulgação, foram algumas dezenas ao longo desses últimos dias, de pessoas dizendo assim, eu quero ajudar, mas eu não posso aparecer agora, eu quero acompanhar o que está acontecendo no meu estado. Então a gente está pegando essas pessoas e fazendo elas entrarem em contato com as referências que a gente tem em cada estado, né? Juntando essas organizações que Vera citou, a gente acredito que em praticamente todos os estados brasileiros a gente tem referência para as pessoas se aproximarem. Então a gente está centralizando no site, né? Porque entrou no site, tem como falar e encontrar com a gente. O pessoal está comentando aqui, vou ler uns comentários, já libero vocês. Oliver Simões, falta consciência de classe trabalhadora entre os médicos, são trabalhadores como qualquer outro. A Maria Angélica Coldibelli fala, a minha médica desconfiou que eu tive Covid por conta de queda do cabelo, fiz os exames de sangue e tomografia, no exame de sangue deu negativo e na tomografia deu positivo, fui na pneumologista. Aí já tem um cara aqui falando que a favor da cloroquina, né? Sempre tem os cloroquiners. Fábio José Rodrigues Guimarães. Fui no médico, estava tossindo e achava que talvez seria refluxo. Ele concordou ao invés de analisar minha garganta e faringe. Tem sempre muita gente que se queixa, né? Auri Mainete.
Troquei a pediatra de anos dos meus filhos porque ela é bolsominion doente. Oliver Simões, fiquei chocado com um primo médico que acreditava na cloroquina. Precisa Os muita relatos coisa são mudar, né? vários. Parece um pouco uma lavagem cerebral da qual nem os médicos se salvaram, né? Eu diria que principalmente, se a gente for pegar um grupo específico, né, sofreu muito com essa lavagem, mas estamos trabalhando, Sinara. Eu acho que a gente vai modificar isso ao longo do tempo. Ó, a Vera mandou aqui o e-mail da Médicos MMD, o quê? AB? Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. abmmd.br@gmail.com e abmmdbr@gmail.com. O Gui está colocando aí, ó, no vídeo, tá? Para vocês verem. Então, se tiver algum médico nos ouvindo aí e que queira se juntar ao movimento de médicas e médicos pró-Lula, com Lula, é só entrar. Vera e Aristóteles, muito obrigada pela vinda de vocês, viu? A gente que agradece, Nara. Muito obrigada. Beijão. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau.